Graça e paz da parte de nosso Deus e nosso Pai seja transmitido a todos nós. Hoje é um dia especial, é o dia em que o Senhor Deus nos concede a graça de estarmos adorando e bendizendo a Ele através do estudo da Palavra de Deus. Se você está comigo agora, eu te convido a orar. Pai Celestial, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, apresentamos nossas vidas, colocamos-nos, ó Pai, diante do Senhor. Pedimos que a Tua bondade esteja sobre nós, nos dando ensinamento. Conforme a Tua palavra diz que o Teu Espírito nos ensinaria toda a verdade. Que o Senhor nos ajude a aprender nesta noite de hoje com a família de Noé. Aleluia! Glória ao nosso Deus. Amados, nós estamos fazendo nesses dias um estudo sobre famílias, né? E a gente está vendo famílias do Antigo Testamento e daqui a pouquinho nós estaremos também analisando algumas famílias do Novo Testamento. Hoje nós estaremos falando a respeito da família de Noé. Noé é uma pessoa muito considerada, né? É um dos heróis da fé. O Senhor Deus diz lá no livro de Ezequiel, na passagem no livro de Ezequiel, Deus faz menção ao nome de Noé, de Daniel e de Jó. Então a gente vê que Noé foi um homem muito considerado por causa da sua fé, da sua persistência. É isso? E nós vamos ver então um estudo sobre a família de Noé. Vamos começar com o nascimento de Noé. Noé foi abençoado desde o nascimento. Em Gênesis, capítulo 5, versículo 28, diz: viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Esse Lameque que nós vemos aqui é o Lameque, filho de Matusalém. Não é o Lameque da descendência de Caim, não. É o Lameque da descendência de Sete. Então temos dois Lameques, né? Então esse Lameque, ele teve um filho. E ele fala algo muito interessante no momento aqui em que ele abençoa o seu filho e dá um nome ao seu filho. Ele diz: este menino nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então ele está fazendo menção ao período em que Deus falou com Adão: maldita é a terra por sua causa. E desde aquele dia os homens tiveram abrolhos e espinhos e dificuldade em cultivar a terra, né? E Lameque, quando tem esse filho, né, ele nasceu de Matusalém. Matusalém teve Lameque, ele que nasceu de Enoque. Então, tudo gente abençoada. Ele abençoou o seu filho, dizendo: ele vai nos consolar. Esse menino vai ser uma bênção. Isso é para a gente um ensinamento muito importante de nós abençoarmos os nossos filhos. Sempre termos consciência de que os filhos são bênçãos do Senhor. E nós a cada dia declararmos palavras de bênção sobre a nossa geração, sobre aqueles que virão depois de nós. Quantos pais usam palavras amaldiçoantes aos seus filhos? Falar: esse menino não vale nada, isso é uma praga na minha vida, isso é isso, isso é aquilo outro. Então é um perigo a gente fazer assim. A gente precisa abençoar os nossos filhos.
dar a eles uma herança de bênção. O contexto da vida de Noé, da existência de Noé, era um contexto muito ruim. Por quê? Em Gênesis 6, versículo 5, a palavra fala: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então, o contexto em que Noé nasceu e viveu era um período de degradação, pois o homem ele foi se degradando cada vez mais. Igual a gente está nessa época que a gente está vivendo. A degradação está muito grande. E no versículo 6, versículo 7 de Gênesis capítulo 6, o Senhor disse: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Veja a situação em que o homem chegou. Veja a situação em que o ser humano, produziu tanta maldade, tanta coisa ruim na terra. O Senhor fala que a imaginação dos pensamentos era só maldade. Era continuamente má, não tinha um momento em que eles se arrependessem, não havia arrependimento. Isso está aparecendo até agora, né? A gente encontra tanta gente que não tem arrependimento dos seus maus feitos, Eles só lutam para não serem pegos. Eles batalham para não serem pegos. E quando são pegos, eles choram porque foram descobertos. Mas não há um arrependimento de não querer fazer mais. Então, o contexto está semelhante ao nosso aqui. A gente vai ver um pouquinho à frente que Jesus fala de Noé quando ele fala dos últimos tempos. Veja mais um outro versículo. No mesmo capítulo 6, versículo 11, ele diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então havia corrupção e havia violência, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, o contexto da existência, da vida de Noé era essa. A terra estava corrompida diante do Senhor. De repente, aos olhos das pessoas, não estavam, porque aqui é bem claro e fala diante dos olhos do Senhor. Toda a carne havia corrompido o seu caminho. No versículo 13, Gênesis 6:13, então disse Deus a Noé. Deus faz uma comunicação a Noé: o fim de toda a terra é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Então, o que Deus faz? Deus chama um homem, Deus chama Noé, Deus fala com Noé, Deus comunica a Noé. É muito interessante, amados, nós sabermos que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão. Sempre que vai haver alguma coisa, algum juízo, algo ruim acontecendo, ocorrendo na vida do ser humano, Deus sempre chama quem está na presença dele para comunicar, para falar, a fim de que haja uma intercessão, a fim de que haja arrependimento, para que o juízo não venha. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em aplicar o juízo. O juízo necessita
precisa ser aplicado, mas não que seja o prazer de Deus. Deus quer que todos vivam. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer aplicar o juízo. E Deus é longânimo, Deus é misericordioso, é compassivo, Ele dá tempo para que haja arrependimento. Então o Senhor chamou Noé, não é? Isso 100 anos antes do juízo de fato vir, Deus chamou Noé. E Ele diz: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Deus chamou Noé. Noé era da linhagem de Sete, né? Sete. A gente estudou na semana passada a linhagem de Sete e a gente viu o sétimo da linhagem de Sete. E Noé honrou os seus antepassados. O seu bisavô Enoque, que foi um homem que andou com Deus, o avô Matusalém, que também era homem de Deus, e o pai Lameque. Tá? Esse Lameque não é o Lameque que a gente estudou na semana passada, é o outro Lameque de outra linhagem. Então Noé era da linhagem de Sete e ele honrou os seus antepassados. A vida de Noé contrastava com a normalidade, entre aspas, de sua época. Gênesis capítulo 6, versículo 6 fala: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Quem participou do último estudo que fizemos, da semana passada, vai ver que o bisavô de Noé também, ele teve esta mesma afirmação a respeito de sua vida. Enoque andou com Deus e Enoque não mais existiu na terra porque Deus o tomou para si, né? E a gente encontra agora o bisneto de Enoque também andando com Deus. E diz que ele era varão justo e reto em sua geração. Ou seja, a geração, conforme a gente viu aqui anteriormente, estava corrompida diante de Deus. Toda a terra, toda a carne estava corrompida diante de Deus. Mas a gente vê que Noé era varão justo. O normal da sua época, a normalidade da época, era a corrupção e a violência. Mas Noé era varão justo e varão reto em sua geração. Ele era assim porque ele andava com Deus. Noé andava com Deus. O próprio Deus dá testemunho de Noé. Em Gênesis 7, versículo 1, diz o seguinte: depois disse o Senhor a Noé, Deus disse, o próprio Deus falando: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim no meio desta geração. Então, no meio da geração corrompida, em que era normal fazer pecado, em que era normal fazer as coisas erradas, em que era normal ser violento, em que era normal ser corrupto, no meio desta geração corrompida, Deus falou: eu encontrei em você, eu tenho visto você como um homem justo diante de mim no meio da geração. Você já imaginou o que Deus pode testemunhar a respeito de você e de sua família? Já parou para pensar?
né? Que nós estamos servindo ao mesmo Deus, o mesmo Deus que Noé serviu, o mesmo Deus que lá no início falou para Noé: eu tenho visto você como uma pessoa justa diante de mim. Glória a Deus, que maravilha! O Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, falar a respeito de nós, dar testemunho. A gente tem alguns testemunhos na Bíblia que fala, né? A gente vê na vida de Jó, quando o Senhor falou dele para Satanás, Deus disse assim: por acaso você viu meu servo Jó, homem temente a mim? Né? Então Deus tem prazer naqueles que são tementes ao seu nome. Deus tem prazer naqueles que são justos diante da sua presença, diante da sua face. E a minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã, você já imaginou que Deus está testemunhando a respeito de você? Será que Deus tem dito: o meu servo, né? Porque ele fala com os anjos, não é isso? Ele fala: meu servo João, lá, sua esposa, sua filha, né? Estão batalhando, lutando para que o meu nome seja exaltado através da vida dele, né? O meu servo Antônio, o meu servo Joaquim. Irmãos, isso é maravilhoso. O próprio Deus dá testemunho de nós. É igual, eu estava certa vez conversando com uma pessoa e eu falei que quando a gente tem um filho e aquele filho está se destacando na escola, se destacando no trabalho, se destacando em alguma tarefa, em alguma atividade, a gente gaba, né? A gente se gaba daquele filho. A gente fala: poxa, se você conhecer meu filho, você vai ver como ele é inteligente, né? Aí você começa a contar as coisas a respeito do seu filho. Então a mesma coisa é o nosso Deus. Ele dá testemunho de nós. Ele dá testemunho da nossa família. Ele dá testemunho de como a gente trata os nossos filhos. Testemunho de como eu trato a minha esposa, de como a minha esposa me trata. Deus dá testemunho. Deus dá testemunho de você. Deus dá testemunho de mim. Deus falou a respeito de Noé. Deus disse para Noé: entra tu e tua casa na arca, porque eu tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Aleluia. Imagina hoje, meu irmão. Veja bem como que está este mundo. A gente pega os jornais, tudo aqui, ó, tudo isso aqui é manchete de jornal. Pastores bêbados se empurram e trocam ameaça durante confusão. Isso é uma manchete de um jornal. Pastor é preso por suspeita de mandar matar ex-sogra em Mojimirim, São Paulo. Pastor. Adultério cresce entre os evangélicos. Pastores corruptos pedem dinheiro, pedem ouro a prefeito. Pastores corruptos. Acusado de matar o marido, Flor de Lis é presa 2 dias após perder o mandato. A pastora evangélica. Qual é o índice de divórcio no meio dos evangélicos? Essa foi uma pesquisa da Datafolha. Revelou que mais de 50% dos evangélicos são favoráveis ao divórcio. Entre os fatores apontados como possíveis determinantes deste fenômeno, destaca-se a decadência da influência da tradição sobre o modo de pensar e agir dos crentes evangélicos. Irmãos, isso é muito triste para nós. Isso é muito triste para a igreja, porque a notícia que a gente está tendo das nossas atividades, da nossa vida, das nossas famílias, é que nós estamos vivendo iguais ao mundo. Nós estamos vivendo uma normalidade, como Noé, no seu tempo,
ele era diferente daquela geração. Ele era diferente daquela geração. A família de Noé era diferente daquela geração, né? As pessoas estavam achando tudo muito normal. Só que quando Deus olhava, Deus via corrupção e violência. Corrupção e violência. Hoje, muita gente está vivendo, beber não tem problema, acessar site pornô, ver filme pornográfico não é problema. Tem pais que pegam seus filhos para ver e depois fica perguntando por que o filho não vive a normalidade, que é um homem quer viver como mulher, se a mulher quer viver como homem, mas ele não observa que na própria vida dele, o pai e a mãe não respeitou o cônjuge, não respeitou a família, era partidário de ficar vendo filmes e pornografias e tendo atitudes reprováveis, entendeu? Que os filhos veem. Isso é muito triste, porque é como aquele que é luz está vivendo como estivesse em trevas. Meus queridos, a gente está vivendo situações horríveis, a gente está vivendo situações complicadas. Assim era na época de Noé. Por quê? Se você observar, o juízo de Deus se manifesta quando aqueles que deveriam ser luz tornam-se trevas. Aqueles que deveriam ser luz tornam-se trevas. Em Gênesis 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só maldade. Continuamente. Então o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a face da terra, pesou-lhe em seu coração. A gente percebe então que até a geração de Sete, que é a geração que invocava ao Senhor, se corrompeu. Não é isso que está acontecendo hoje, meu irmão? Não é isso que está acontecendo hoje, minha irmã? Hoje os missionários, missionárias estão se embrenhando em pecado, em drogas. Você vê pessoas que eram santos homens, que eram santas mulheres, que pregam nos nossos púlpitos. Eles estão indo para a internet para confessar os seus pecados na internet. Quando eles não confessam, outras pessoas descobrem, ou a própria pessoa que é parte do problema joga as informações na rede social e aí vira aqueles escândalos. Ou seja, os homens não se arrependem, porque muitos estão já no seu quarto, quinto, sexto pecado e continua, só muda de cidade, muda de local, muda de igreja, mas as práticas continuam as mesmas. O juízo de Deus está se manifestando e vai se manifestar. Por quê? Porque aqueles que deveriam ser luz estão se tornando trevas. Noé foi levantado naquele momento como uma pessoa, símbolo da misericórdia, mas também símbolo da condenação. A gente vai ver um pouquinho à frente, porque toda a geração, possivelmente quem não estava corrompido era apenas uma partezinha pequena da família de Noé. Que a gente vê, o avô de Noé, ele morreu possivelmente no ano do dilúvio. Nós não cremos que tenha sido no dilúvio, porque foi um homem santo. O pai de Noé morreu 5 anos antes do dilúvio. A gente faz as contas aqui do tempo que ele viveu. Morreu 5 anos antes do dilúvio. E Noé foi o único que passou pelo dilúvio, passou pelo juízo, foi salvo por Deus pelo juízo. Então toda a geração se corrompeu, toda a terra se corrompeu. Infelizmente é o que a gente tem visto hoje. Toda a igreja está sofrendo. Está uma situação muito difícil. No meio do juízo, Deus deu a Noé e a sua família uma missão que seria ao mesmo tempo
um ato de misericórdia e de condenação. Gênesis 6,14, o Senhor diz para ele: faze para ti uma arca da madeira de gomer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra expirará. Veja bem, esta terra que algum tempo antes tinha sido para Deus algo bom, não é? Se você pega Gênesis capítulo 1, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Disse Deus, faça separação entre águas e as terras, e Deus viu que isso era muito bom. E Deus criou os animais, e Deus viu que era tudo muito bom. E Deus criou o homem, e a única coisa que não era boa quando Deus criou o homem foi que ele disse assim: não é bom que o homem viva só, não é? Mas o restante era tudo muito bom. E para aquilo que não era bom, Deus fez a companheira para o homem. Então, queridos, agora Deus está tendo que ditar um juízo para a terra, para amaldiçoar a terra que ele tinha dito que era boa. É muito triste a gente ver que existem profetas falando a respeito de nossa nação, falando a respeito das igrejas, mas a gente vê famílias inteiras dentro da igreja sem se preocupar com a vontade de Deus, vivendo de acordo com o mundo. Homens não se preocupam que seus filhos vão estar vivendo na presença de Deus ou não. Mulheres não se preocupam se seus filhos estão andando corretamente ou não. Pelo contrário, elas são egoístas, só pensam em si mesmo, andam fazendo coisas, falando coisas. Às vezes fala assim: não, eu vou para a reunião de oração porque eu vou orar, e Deus fala comigo, é muito bom e tal, e fica só nisso. Ela não tem preocupação em levar o seu filho, em instruir o seu filho. Ele não tem preocupação de instruir o seu filho no caminho do Senhor, para que não apenas ele seja salvo, mas toda a sua família. Noé andou com Deus. Noé andou com Deus. E como que a gente vê aqui na palavra, quando diz que ele andou com Deus? Gênesis 6:22 fala assim: e assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 7, versículo 5: e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Então, a família que anda com Deus é aquela que procura conhecer a vontade de Deus e a obedece integralmente. Algumas pessoas estão procurando obedecer, elas fazem uma pinça, né? Vão com a pinça, pegam o versículo, não, aqui diz que o Senhor me ama, e esse versículo é bom para ela. Agora aquele versículo que fala para ela cuidar do seu filho, para ela cuidar da sua casa, para ela ser exemplo para as mulheres mais novas que estão em casamento mais novo. Não, essa daqui não é para mim, não é o que Deus fala para mim, eu não estou sentindo, não é? O homem tem que ser o responsável pela sua casa, o responsável pela sua família, o responsável pela alimentação, pelo cuidado, pela proteção. Isso Deus deu ao homem. A gente encontrando lá no bem rudimentar mesmo ensino, o Senhor falando lá para Adão: você vai, do suor do seu rosto, você vai trazer o pão. A mulher, Deus falou assim: você
vai dar luz a filho com dores. Então, a gente vê que a mulher cuida da casa, a mulher cuida dos filhos, o homem corre atrás, vai à guerra, o homem luta, batalha para trazer o pão para casa. Mas a gente vê pessoas fazendo exatamente o contrário e colocam desculpa: as mulheres têm que sair à luta, a mulher tem que sair, tem que batalhar. Não estou falando que a mulher não deve trabalhar, mas a mulher vai trabalhar para ajudar o homem e não o homem se apoiar no trabalho da mulher. O homem tem que ser aquele que supre a sua casa, que supre a sua família, não é? Ele tem de ser isso, porque é o mandamento da palavra. Então, se você faz parte da família que anda com Deus, você tem que procurar conhecer qual é a vontade de Deus. O que Deus fala? O que Deus fala na sua palavra? O que Deus revela na palavra? Como deve ser a vida do casal? Como deve ser a vida do marido? Como deve ser a vida da esposa? Procurar, né? Mas a pessoa não lê a Bíblia. Ela quer movimento. Eu quero movimento, né? Tem muita gente que gosta do movimento. E vai, não, porque eu quero pular, eu quero rodar, eu quero fazer isso, eu quero sair nas ruas, eu quero ir pregar para as pessoas, mas dentro de casa a sua vida não está colocada na presença de Deus, não está dentro da vontade de Deus. Então, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É muito sério. A família que anda com Deus é aquela que procura conhecer a vontade de Deus. A gente vê que Noé, ele fez tudo conforme Deus mandou. Como a gente vai saber o que Deus mandou? É através da leitura da palavra. Hoje, a vontade de Deus está expressa através de um livro. Hoje, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a compreender e entender qual é a vontade de Deus. Mas o marido, que é o cabeça, ele não chama a esposa e os filhos para ler a Bíblia. Ele não chama os filhos e a sua esposa para fazer um culto doméstico, para saber qual é a vontade de Deus, o querer de Deus. Noé fez tudo conforme Deus lhe mandou. Deus falou assim: olha, você vai se assentar com a sua esposa, você vai ensinar a palavra de Deus para ela, você vai fazer o melhor para sua família, você vai ensinar os filhos no caminho do Senhor, você vai pegar o seu filho andando com ele, se assentando com ele, você vai falar a minha palavra para ele, você vai ser amigo do seu filho, você vai ser aquela pessoa que vai ser o exemplo para o seu filho, o exemplo para a sua esposa, o exemplo para os seus filhos, o exemplo para o seu marido, o exemplo para as mulheres mais novas, como elas devem tratar a família. Mas o que a gente vê? É mais fácil a pessoa ficar falando mal da mulher, é mais fácil a pessoa ficar falando mal do marido, é mais fácil a pessoa ficar falando mal do filho do que pegar a responsabilidade para induzi-lo, para levá-los a praticar o que é reto, porque nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Então Noé fez conforme tudo o que Deus lhe mandou. Noé fez conforme o que Deus lhe mandou. Noé fez conforme tudo que o Senhor ordenou. Assim ele fez. Noé andou com Deus. Como andará dois juntos se não tiver de acordo? Deus, tem muita gente que diz que está andando com Deus, mas Deus não está andando com ele. Porque não tem como andar com pessoas que você não está de acordo. Não tem como. Se você não tiver de acordo com Deus, de acordo com a vontade de Deus, com o querer de Deus, Deus não anda contigo. Você pode até dizer aí, né? Tem Cristo no peito, né? Antigamente tinha isso. O pessoal fala, tem Cristo, né? Coloca um crucifixo. Tem Cristo no peito. O negócio não é ter peito para andar com Jesus. Você está entendendo? Então Noé andou com Deus e Deus andava com Noé, porque Noé fazia tudo o que Deus mandava. Você precisa fazer isso. Você, minha irmã, precisa cuidar da sua casa, da sua família. Deixa o WhatsApp de lado. Cumpra primeiro a sua obrigação familiar. Entendeu? Faça isso, porque é de acordo com a palavra. É de acordo com a palavra. Você, marido, a mesma coisa. Para de falar mal da sua mulher. Para de ficar criticando. Para de ficar, vai ensinar. Faça como Jesus fez.
paga um preço por ela, perdoa ela os seus pecados, né? E uma mulher também da mesma coisa, o marido. Faça isso e você vai fazer tudo que o Senhor está ordenando. E quando você fizer isso, vai demonstrar que você e sua família anda com Deus, porque você procura conhecer a vontade de Deus e lhe obedece integralmente. Aleluia! Olha em volta, veja como o mundo está. Vamos olhar, ver as famílias nas igrejas, vamos olhar, ver as famílias, vamos olhar o mundo, ver como é que o mundo está, a cultura, né? Os estados, as nações, como que estão. E a gente leia aqui, Lucas 17, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Se você observar, meu irmão, está acontecendo exatamente como foi na época de Noé. Exatamente. O mundo está precisando de pessoas como a família de Noé, que trabalhem fielmente para Deus quando tudo lhes é contrário. Porque todo mundo criticava Noé, as pessoas riam de Noé, riam da sua mensagem, mas eles estavam lá. Se ela pregar o prego, estava pregando. E a cada pancada que ele dava naquela madeira era um testemunho, de que Deus vai cumprir a sua palavra. Então, você precisa saber que Deus usou a fidelidade de Noé para usar a misericórdia dele. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade, ou seja, a paciência extrema de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Veja bem, Deus, enquanto Noé preparava a arca, Deus esperava que o povo se arrependesse. Deus esperava que o povo visse Noé, aquela construção imensa sendo feita por um homem e seus filhos, algo espetacular, né? Algo fora do comum, fora do normal, fora da normalidade, né? Que estava tendo ali daquela sociedade naquela época. Deus esperava que as pessoas olhassem aquela coisa anormal e se arrependessem. É o que está aqui, ó. As quais, noutro tempo, foram rebeldes, as almas foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. A paciência de Deus esperava. É o que está acontecendo hoje, né? Você encontra um montão de gente blasfemando, falando um montão de coisa contra Deus, e você, Deus podia enviar um raio. Não. Agora é o tempo da longanimidade, agora é o tempo da paciência, agora é o tempo em que Deus está contando com os verdadeiros cristãos, com os verdadeiros homens, verdadeiras mulheres, verdadeiras famílias, para serem um exemplo para aqueles que estão escolhendo viver no erro. Foram 100 anos de testemunho antes do cumprimento do juízo. Nós estamos agora em 2000 anos de testemunho antes do cumprimento do juízo. Aquele juízo veio e o próximo juízo virá também. Alguns cristãos têm inveja do mundo, né? Alguns cristãos ficam pensando, né? Por que eu não posso? Por que eu não faço? Por que isso? Por que aquilo outro? Tem inveja no mundo. Outros têm medo de serem ridicularizados. Mas nós devemos ter pena, compaixão do mundo, das pessoas deste mundo. Não ter medo, nem ter raiva deles, tá? Porque as pessoas deste mundo não sabem que à medida em que ridicularizam um verdadeiro cristão, estão aumentando o risco de sua condenação. Então cai apenas aquele que não tem firmeza, não tem conhecimento de quem é. Noé
ele poderia ter falado assim, as pessoas ficam rindo de mim, então não vou fazer nada, eu vou ficar aqui dentro, eu vou fazer, em vez de fazer uma arca, né, porque do tamanho da arca, era uma arca imensa, de tamanho colossal, em vez de fazer uma arca, eu vou fazer um barquinho aqui dentro mesmo, dentro da minha casa, ficar aqui no meu oculto, para que ninguém ria de mim, ninguém coloque meu nome lá no Facebook, né? Não coloque nas redes sociais, eu vou ficar aqui, né, escondido e tal. Não, ele se expôs ao ridículo. Mas as pessoas que estavam ali não sabiam que à medida em que eles ridicularizavam Noé, eles estavam se afundando cada vez mais na sua condenação. O ato de obediência condena a atitude do desobediente. O ato da obediência condena a atitude desobediente. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, fala assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Ou seja, a obediência de Noé condenou o mundo de então. E ele foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É bem claro que, olha, a salvação da sua família. A arca foi para a salvação da sua família, mas foi também a condenação do mundo. Quando as pessoas dizem assim, não, mas não dá para fazer a obra, mas não dá para ser fiel, mas não dá, Deus vai mostrar através do fiel que dá, entendeu? Então as desculpas são jogadas por terra, porque através de alguém que obedece, quando alguém obedece, ele demonstra para o desobediente que é possível obedecer. O instrumento de salvação tornou-se uma ferramenta de condenação para os que se perderam. É exatamente o que é Cristo hoje. Paulo falou que Cristo é salvação para os que creem, mas condenação para os que se perdem. Uma família estranha com um trabalho estranho. Gênesis 6:18: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 12 de cada espécie meterás na arca, para os conservarem vivo contigo, macho e fêmea serão. Imagina Noé falando isso para as pessoas: olha, eu estou fazendo esse barco, e Deus vai mandar animais de todas as espécies para que entrem comigo na arca. Esse cara é maluco? Que história é essa? Como é que vai caber dentro desse barquinho aí? Vai caber aquela quantidade enorme de animal, né? Elefante, girafa. Ou seja, alguns rabinos, eles dizem o seguinte, e é lógico isso que diz, que na época Deus enviou os filhotes. Todos os animais que foram levados na arca eram filhotes, todos eles filhotes, né? Eram pequenos e foram levados na arca, e eles eram uma família estranha, porque o normal as pessoas praticavam, né? Bebiam, comiam, né? Viviam normal e tal, mas a família de Noé era estranha. E então a gente também é estranho neste mundo. Assim somos nós no mundo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 4, ele diz: e agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nesta vida louca e imoral, e por isso eles os insultam. As pessoas acham estranho nossa devoção a Deus. As pessoas acham estranho a moral que a gente apresenta, né? Sexo antes do casamento, que loucura, esse negócio de ficar sem fazer sexo é vida, né? Mas sei lá, você não está casado, a Bíblia fala para não fazer, entendeu? Então eles acham estranho isso. Como é que a pessoa, uma moça, vai se guardar, um homem vai se guardar, entendeu? É uma coisa estranha. A honestidade é uma coisa estranha, né?
se não se dá bem, outra pessoa vai se dar. Se você não pegar, outros vão pegar. Então por que você não pega? Não pego porque é errado pegar. Que errado? O que é errado? Entendeu? Então as pessoas acham estranho a nossa devoção. Assim como a família de Noé era ridicularizada, a nossa também é. Ao bem do próximo, quando você procura fazer o bem do próximo, procura ajudar as pessoas, independente de quem elas sejam, né? A sua fidelidade no dízimo, em ofertas, a frequência na igreja. Quantos parentes, né, dizem assim: você está na igreja todo domingo? Cara, isso é loucura. Isso você está fanático, né? Você está fanático na igreja. Cara, se fosse no shopping, fosse no futebol, fosse sei lá onde, mas na igreja, as igrejas estão até tentando fazer com que os cultos pareçam um show, né? Para que as pessoas vão, para que as pessoas possam ir, e eles ficam impactados pelo que está acontecendo ali no culto e acaba esquecendo de Deus. Na verdade, o nosso objetivo é Deus, né? Não é ter um culto que vá satisfazer alguém. A frequência na igreja é porque nós queremos a glória de Deus e não fazer a nossa vontade ou se sentir bem, né? Tem gente que fala sentir bem e etc. Então as pessoas no mundo, eles acham estranho, assim como eles achavam estranho a vida da família de Noé. Mas no final, Deus livrou a família de Noé. Lucas 17, 27 fala: e as pessoas comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. O dilúvio dependeu da vida de Noé. A mesma coisa, o juízo sobre esta terra vai depender da vida do cristão sincero, do cristão honesto, do cristão que guarda a sua vida diante de Deus em viver a vontade do Senhor. Mateus 24, 39 diz: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Veja bem, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Como está a tua vida em família, meu irmão? Como está a tua vida em família, minha irmã? Tens vivido justos como Noé e a sua família? Você tem sido uma pessoa justa, uma pessoa honesta? Tem sido uma pessoa bondosa, misericordiosa, compassiva? Tem sido uma pessoa que não fala mal do vizinho, que ora pelo vizinho? Tem sido uma pessoa que é um exemplo para aqueles que estão no seu trabalho? Como tem sido a sua família? Ou você tem sido como as demais pessoas, né, que não se preocupa com a visão de Deus sobre o mundo e vive a vida, entre aspas, normal? Porque tem gente que fala assim: não me preocupo com isso tudo, né? Deus está falando na palavra, Deus fala como que é, mas a pessoa não está nem aí. Ela não se preocupa, porque ela quer viver a vida normal, entre muitas aspas. Vida normal. O que é a vida normal? O que é a vida normal? Será que é você viver de acordo com este mundo? A palavra de Deus fala assim: aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Como tem sido a sua vida em família? A gente sabe que Noé teve a sua recompensa, porque foi livre do juízo que estava. E você? A nossa oração é que Deus esteja abençoando a sua vida e você entenda qual é a missão que Deus nos deu. Como família, somos chamados para sermos o testemunho do Deus que salva e transforma. Filipenses 2, versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe ricamente a tua vida. Na semana que vem nós vamos continuar.
foi ordenado que eu saísse do meio da minha família. E depois foi dito que em mim e na minha descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Iremos falar sobre a família de Abraão. Amém? Que Deus possa estar manifestando o poder dele e a graça dele sobre cada um dos irmãos. Que haja paz, que haja amor, que haja bondade, que haja misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos o seu povo, guarda a nossa família, que a gente possa viver em família diante de ti e ser um exemplo para as pessoas, meu Pai. Que nesse estudo sobre famílias, hoje analisando a família de Noé, nós possamos ter a nossa vida, ó Deus, como a vida de Noé, que a gente possa andar com o Senhor, que a nossa família possa ser salva, a gente tenha a responsabilidade de salvar a família. No nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor e que o Senhor seja exaltado. Amém.